Sejam bem-vindos de volta ao nosso episódio 111 aqui do podcast Conversa Aberta com o Urologista. No episódio de hoje eu vou tratar de um tema que não diz respeito a uma doença específica, mas assim a uma orientação às pessoas de quando elas devem marcar uma consulta com um urologista ou com um nefrologista. Essa é uma dúvida bem frequente que chega no consultório, que chega nas redes sociais, e eu vou tentar esclarecer de forma bem clara isso para vocês. Tá bom? Então, sem mais demoras, sejam bem-vindos. Após a música do intervalo, a gente vai tratar tudo acerca desse assunto. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao podcast, depois de algum tempo aqui sem estar junto com vocês, pelo menos no podcast, né, mais nas redes sociais. Para quem tem me acompanhado no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, é sempre um prazer estar respondendo as dúvidas de vocês. E hoje, esse episódio aqui vai tratar exatamente de uma dúvida muito frequente dos pacientes, né? É uma dúvida bem comum. Com quem que eu devo marcar uma consulta para tratar a situação que eu estou vivendo, do meu rim, da minha bexiga? É com o urologista ou é com o nefrologista? Qual que é a diferença dessas duas especialidades, né? Então, antes de passar por episódio, eu vou trazer uma frase aqui, na verdade, de Hipócrates, né? Eu sempre gosto de trazer uma frase no começo do episódio. Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? Foi um filósofo, um médico grego da antiguidade que revolucionou a área de separar a cura das crenças místicas, focando na observação clínica, né? Foi o princípio ali da medicina. Ele criou a base ética e científica da nossa profissão, centrado sempre no bem-estar do paciente e na conduta moral do médico. Em parte do juramento de Hipócrates, que a gente faz quando a gente se forma médico, né? Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele começa com: eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Higela e Panaceia, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. E a partir daí ele faz várias promessas, né? Nós fazemos, né, no juramento. Mas eu vou trazer uma delas para vocês, que é: não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que cuidam disso. Então, aqui o médico tem que, no juramento dele, ele promete que não vai praticar talha, ou seja, que não vai fazer nenhum tipo de corte, de incisão para tratar pacientes, mesmo que sejam pacientes com dor, com cálculo, que ele tem que deixar esse tipo de abordagem para os práticos, para os cirurgiões que cuidam disso, né? Então, quem cuida de cálculo renal é o nefrologista ou o urologista? Então, é isso que a gente vai comentar aqui hoje com vocês, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é explicar um pouquinho a diferença da formação dos dois médicos, né? O médico bem formado, ele é bem formado independente de ele ser nefrologista ou urologista, tá bom, pessoal? Mas como é que é a formação de um nefrologista? O nefrologista é um médico clínico, ele faz os 6 anos de medicina, depois ele presta prova para fazer clínica médica, que pode variar de 2 a 3 anos, né? Antigamente era 2 anos, agora voltou a ser 3, já foi 3 no passado. 3 anos de clínica médica geral, ou seja, ele gira em todas as áreas da clínica médica, e depois ele presta outra prova para virar nefrologista, e são mais 3 anos de formação como nefrologista. Então, o nefrologista ele faz uma especialização clínica, ele não é cirurgião. Ele tem uma base de tudo da clínica e depois ele fica mais 3 anos
rodando na nefrologia, nas diferentes áreas da nefrologia. De forma parecida, o urologista ele também se forma médico, então ele tem que prestar medicina, faz 6 anos de medicina, e depois ele presta a prova para cirurgia geral, que na minha época eram 2 anos, já foi 3 anos antes, agora voltou para 2 anos, agora voltou para 3 anos de novo. Então, são 3 anos em que o médico formado ele gira nas áreas cirúrgicas, né, em todas as áreas cirúrgicas. Então, cirurgia vascular, a cirurgia do aparelho digestivo, na própria urologia, cirurgia geral e outras áreas, né? Passa na UTI, cirurgias de hérnia e por aí vai. E depois de 3 anos ele presta outra prova para virar urologista. E aí ele faz mais 3 anos de urologia, que é uma área clínico-cirúrgica das doenças do aparelho urinário, do aparelho reprodutivo masculino e do aparelho urinário de homens e de mulheres. Então é uma formação muito cirúrgica, né? Então por aí vocês já vão tendo uma dica de com quem que vocês têm que marcar a consulta, né? Quais são as principais doenças tratadas pelo nefrologista no dia a dia dele? Então o nefrologista é muito médico de consultório e de visita de pacientes clínicos em hospital. Então, a principal doença que todo nefrologista sabe cuidar é a insuficiência renal. É o rim que está parando de funcionar, de filtrar o sangue. Pode ser uma insuficiência renal aguda ou crônica, né, o mais arrastado, mas é o nefrologista que cuida no dia a dia da insuficiência renal. Por isso que é o nefrologista que geralmente lidera as clínicas de diálise ou cuida das diálises de pacientes internados, tá? Mas o nefrologista não cuida só disso, não. Cuida de doenças autoimunes, síndrome nefrótica, glomerulopatias, então pacientes que começam a ter disfunção da função do rim muito cedo na vida. Quem cuida disso é o nefrologista. Outras patologias que eles cuidam são os rins policísticos, isso dá muita dúvida, né, para os pacientes. Então, o rim policístico, que é uma doença genética, o nosso rim ele começa a aparecer um monte de cisto, ele parece um cacho de uva de cistos. Isso quem costuma cuidar é o nefrologista, não é o urologista, tá? Lógico, tem alguns pacientes com rim policístico que tem cálculo renal junto, aí acaba tendo uma abordagem combinada. Mas o nefrologista também cuida dos pacientes de uma forma geral. Pacientes que têm hipertensão, diabetes, que são doenças que podem atacar o nosso rim, né? Que inclusive podem prejudicar o rim, levar uma insuficiência renal e obrigar a pessoa a ir para um transplante, por exemplo. Quem cuida dos pacientes transplantados renais, a parte cirúrgica é o urologista, mas o dia a dia clínico ali das medicações, do controle de pressão, doses de remédio, isso é um nefrologista, tá bom? Em contrapartida, quem são os pacientes que o urologista vê? Primeiro, eu queria dizer que o urologista não atende só homem, né? Como eu disse no começo, o urologista trata de doenças do aparelho urinário de homem e de mulher. Então, tumores do trato urinário, tumor de bexiga, tumor de rim, seja em homem, em mulher, seja em criança, seja em idoso, isso é o urologista que trata. Cálculo renal, o nefrologista às vezes dá um suporte, mas o tratamento cirúrgico é focado no urologista, né? O nefrologista não entra no centro cirúrgico, quem faz as cirurgias e teve o treinamento para isso é o urologista. Urologista que cuida de infecção urinária de repetição, isso o nefrologista também acaba atuando em conjunto. É o urologista que atende, por exemplo, cirurgia de vasectomia, cirurgia de fimose, cirurgias de câncer de próstata, cirurgia de incontinência urinária feminina e masculina. Então, se você tem, por exemplo, um rim policístico, o ideal seria marcar uma consulta com um nefrologista. Agora, se você tem um nódulo no rim, um cisto isolado no rim, aí é o urologista que avalia, né? Então, são problemas distintos e especialidades distintas. Quase todo urologista tem um nefrologista de confiança e vice-versa, tá bom? Isso é bem claro, né? A gente precisa do apoio um do outro para tratar alguns tipos de patologia. Algum paciente que mesmo com cálculo renal, que é o urologista que trata, mas que o cálculo está prejudicando a função do rim. Isso a gente precisa do apoio do nefrologista. E a gente trabalha em conjunto para evitar uma piora dessa situação, né? Como eu disse já, a gente tem algumas doenças específicas só que eu queria trazer para vocês, né? Então, cálculo renal, isso é bem comum, né?
Cálculo renal, o tratamento inicial costuma ser com o urologista. O urologista que vai fazer a parte cirúrgica, tá? Agora, na parte de prevenção dos cálculos, infelizmente só 20 a 30% dos urologistas têm essa formação clínica e ajudam os pacientes a tratar os cálculos renais e preveni-los. Muitos urologistas acabam encaminhando para os nefrologistas, tá? Cistos e nódulos de rim. Isso quem trata também é o urologista. Muitos deles são cirúrgicos, os nódulos. Os cistos, a maioria são de acompanhamento, mas precisa dessa avaliação detalhada do urologista. Isso a gente já tem em outros episódios do nosso podcast aqui. Rim policístico. Como eu falei, rim policístico, o tratamento inicial deve ser com o nefrologista, né? O nefrologista que faz essa avaliação, vê se o rim está... Essa avaliação até genética do paciente, vê se o paciente tem um risco de ter futuramente uma insuficiência renal e ajuda nessa prevenção. Lógico, se o rim policístico acaba tendo cálculos, o nefrologista vai iniciar o tratamento, mas às vezes ele encaminha para a gente como urologista, tá? Pacientes com insuficiência renal. Vira e mexe, marca aqui no consultório, ou manda mensagem aqui, olha, eu estou com uma insuficiência renal, meu rim está piorando de funcionar, e o paciente já de antemão fala que não tem cálculo renal, que não tem cistos ou nódulos, que nunca operou nada no rim. Esses casos, às vezes, eu até oriento a marcar consulta direto com o nefrologista, até para não gastar o tempo nem o dinheiro do paciente. No meu consultório eu consigo dar uma ajuda, logicamente, mas eu acho que o papel inicial nesse caso é do nefrologista. E aí, se o nefrologista precisar, ele encaminha para a gente, como urologista. Então, esses são exemplos de doenças que eu queria trazer para vocês, que são bem frequentes, são dúvidas muito frequentes dos nossos pacientes. São doenças muito prevalentes, né? E situações muito prevalentes que trazem essa dúvida para as pessoas com quem marcar. Então eu tenho meu nefrologista de confiança, que me encaminha muito paciente, e eu também encaminho para ele quando eu preciso. A gente sempre torce para a gente encaminhar o paciente sem ele estar com uma insuficiência renal, que é o nosso objetivo principal, né? Evitar a pessoa de precisar de uma diálise, uma terapia de substituição renal futura. Hoje que as pessoas estão vivendo muitos anos, mais de 90 anos, às vezes 100 anos, a gente tem que cada vez mais proteger os nossos rins, né? E nesse papel, o urologista tem um papel, né? Nessa empreitada, e o nefrologista também, tá bom? Então é isso, gente. Acho que deu para esclarecer um pouquinho aqui. Eu espero que vocês, com esse episódio, não fiquem mais com dúvida com quem vocês devem marcar uma ou outra consulta. Se ficarem com dúvidas, fiquem à vontade para mandar mensagem no podcast, nas redes sociais. E em breve a gente está aqui com novos episódios. Não deixem de seguir o podcast, não deixem de curtir nas redes sociais. Se vocês seguirem no Spotify, na Apple, a gente sempre fica mais bem recomendado e atinge mais pessoas, tá bom? Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e a gente se encontra por aqui no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.